Com o lançamento da NEP, os capitalistas morderam a isca e investiram na fábrica de cordas para o seu próprio enforcamento. Lenin lançou as bases de uma política externa em dois níveis, ao mesmo tempo em que recebia uma missão diplomática enviada por Lloyd George e Woodrow Wilson, encabeçada por William Bullitt, que visavam um possível armistício entre os exércitos vermelho e branco para terminar a guerra civil, e Lenin os encantava com o seu pacifismo. Nem perceberam que simultaneamente se reunia o primeiro congresso da Terceira Internacional Comunista, o Comintern. O congresso estava reunido durante a visita diplomática e o Pravda noticiava abundantemente, mas eles, nada perceberam. Com a criação do Comintern, Lenin deu o passo principal no sentido de completar a tarefa legada por Marx e Engels no Manifesto Comunista, o internacionalismo proletário. Georgy Mikhailov Dimitrov, um búlgaro que viria a desempenhar importantes funções no Comintern, sendo secretário-geral de 1934 até 43, num artigo publicado em Sófia em maio de 19 para o Partido Comunista Búlgaro, já se referia a duas cartas enviadas por Lenin, uma para os trabalhadores da América do Norte e outra para os trabalhadores europeus. Na primeira carta, Lenin distribuía as principais tarefas do proletariado mundial, ressaltava o caráter eminentemente pacífico da União Soviética, a importância da ditadura do proletariado e da Revolução Russa para um novo mundo. Na segunda, notando o sucesso do proletariado revolucionário em vários países, em sua luta pelo poder político, ele reforçava a importância da Internacional Comunista como meio para atingir os fins da Revolução Mundial Proletária. Como já vimos, a política central do Comintern era estabelecer partidos comunistas em todos os países com esta finalidade. Sob a direção de Grigori Ivseyevich Zinoviev, a área principal de atuação do Comintern foi a Alemanha, onde logo após o final da guerra e a queda da monarquia Hohenzollern, estourou uma revolta popular. A Revolução Alemã de 1918 foi incitada pela Spartacus Bund, Liga Spartacus, fundada por Rosa Luxemburgo e Karl Liebknecht. Em dezembro deste mesmo ano, mudou o nome para Partido Comunista Alemão, aceitando as condições de filiação do Comintern. Além da Alemanha ser o principal país onde uma revolução era possível, a Spartacus Bund tinha grande influência nos sindicatos de marinheiros mercantes, dos mais atuantes em 1918, e o Comintern anteviu o potencial de disseminação mundial desses marojos. Foi logo fundada em Hamburgo uma Casa Liebknecht, na aparência totalmente apartidária, para, entre aspas, descanso e lazer, dos marojos alemães e de outros países. Estas casas foram logo espalhadas pelos principais portos europeus, como Roterdã, Antuérpia, Le Havre, Marsella, etc. E daí para o mundo, organizava-se também a estiva nestes portos. Na área sindical, foi estimulada a filiação das Centrais Nacionais de Trabalhadores à Internacional Vermelha de Centrais de Trabalhadores, Profintern, simultaneamente combatendo todos os outros movimentos sindicais, chamados de anarco-sindicais, por não terem uma direção internacional unificada. Na área política, principalmente após o 7º Congresso do Comintern em 1935, foi recomendada a política de frentes populares com outros partidos progressistas, mantendo, no entanto, o Partido Comunista Russo sua plena autonomia como partido de vanguarda. Essa política foi muito bem sucedida na França e na Espanha. Num memorável artigo, Dimitrov reúne toda a importância desta política. Abre aspas. Como os exemplos da França e da Espanha demonstraram, o estabelecimento da Frente Popular significa um ponto de virada na relação de forças entre o proletariado, de um lado, e a burguesia fascista, de outro, para a vantagem de milhões de massas de trabalhadores. A Frente Popular permite às classes médias, camponesas e intelectuais democráticos não apenas resistir à tutela e à opressão da camarilha do capital financeiro, mas também se levantar contra ela em defesa de seus interesses e direitos vitais, contando com o apoio na colaboração militante da classe trabalhadora nacional e internacional. A Frente Popular oferece uma saída para a situação que parecia tão desesperadora para os setores da classe média-baixa, que se consideravam condenados à submissão ao domínio fascista. A Frente Popular
Ajuda a classe trabalhadora a evitar o isolamento político para o qual a burguesia propositadamente a impulsiona. Cria as condições mais favoráveis para que a classe trabalhadora cumpra seu papel histórico, encabeçando a luta de seu povo contra o pequeno grupo de magnatas financeiros, grandes capitalistas e latifundiários, para estar na vanguarda da revolução democrática incompleta em todos os movimentos para o progresso e cultura. A luta de classes entre exploradores e explorados, portanto, recebe uma base imensa mais ampla e um poderoso escopo. Dos 34 delegados ao Congresso, 30 moravam em Moscou e trabalhavam para o Comissariado do Povo para os Negócios Estrangeiros. 2 eram visitantes ocasionais da Suécia e da Noruega, e apenas 2 eram realmente representantes de partidos comunistas estrangeiros. A maior parte dos delegados representava partidos socialistas e comunistas existentes apenas no papel ou que haviam sido criados especialmente para aquele momento. O Partido Comunista Francês, que ainda não existia, foi representado pelo seu único militante, um francês radicado em Moscou. Outro, um norte-americano, também residente na Rússia, falou em nome de um suposto Partido Trabalhista Socialista Americano. Christian Rakovsky, militante do Partido Bolchevique da Ucrânia, por ser búlgaro de nascimento, mas cidadão romeno, representou uma fantasiosa federação revolucionária balcânica. No caso da Polônia, a fraude foi ainda maior. Foi representada por Unslicht, segundo homem dentro da hierarquia da Tcheca. Resumindo, a Terceira Internacional foi fundada por 9 pessoas que representavam a si próprias. Um deles era membro do recente Partido Comunista Alemão, KPD, Hugo Eberlein, que estava lá para expressar o desacordo do KPD com a fundação do Comintern. Rosa Luxemburgo discordava da fundação enquanto os demais países não tivessem partidos fortes para não ficarem na órbita dos bolcheviques russos. Mas isso era exatamente o que queria Lenin e o nascimento da Terceira Internacional foi proclamado em março de 1919. Com o quartel-general em Moscou e imediatamente proclamou sua verdadeira natureza e intenções. No primeiro número da revista Kommunistischesky International, Grigori Zinoviev publicava um artigo, Perspectivas da Revolução Proletária, no qual predizia: a guerra civil incendiará toda a Europa. A vitória do comunismo na Alemanha é absolutamente inevitável. Em um ano a Europa esquecerá a guerra contra o comunismo, pois toda ela será comunista. Então começará a luta pela comunização da América e possivelmente da Ásia e outros continentes. Mas nada disso importava. O verdadeiro Comintern viria a ser um corpo de revolucionários profissionais disciplinados com o objetivo de forçar a hegemonia leninista a todos os movimentos socialistas mundiais. O segundo Congresso Mundial da Internacional Comunista, em 1920, reuniu-se em outras circunstâncias. Já na maioria dos países existiam não somente correntes e tendências, mas também partidos e organizações comunistas. Foram então estabelecidas as 21 condições para um partido ser admitido na Internacional Comunista. A advertência de Rosa Luxemburgo se confirmou. Nenhum partido poderia adotar este nome, mas o de secção, nome do país, do Comintern, fecha aspas. Assim foi com o PCdoB em 1922, secção brasileira da Internacional Comunista. É preciso notar que, apesar disto constar da ata de fundação, os comunistas sempre negaram a existência do Comintern, dizendo que não passava de teoria da conspiração de quem vê comunistas até debaixo da cama, o que mais uma vez confirma que a mentira é a base da tradição revolucionária. Para isto, a imprensa é tão fundamental que está na primeira das 21 condições. 1. A propaganda e a agitação cotidianas devem ter um caráter efetivamente comunista e corresponder ao programa e às resoluções da Terceira Internacional. Os órgãos de imprensa controlados pelo partido devem ter a redação a cargo de comunistas fiéis, provadamente devotados à causa proletária. A ditadura do proletariado não deve ser abordada como um simples chavão de uso corrente, mas preconizada de modo que todo operário, operária, soldado e camponês comum deduzam sua necessidade dos fatos da vida real mencionados diariamente em nossa imprensa. A 12ª condição diz que, abre aspas, os partidos filiados à Internacional Comunista devem ser organizados segundo o princípio do centralismo democrático. No atual período de guerra civil encarniçada, um partido comunista só poderá cumprir seu dever se for organizado da maneira mais centralizada possível, sem nele predominar uma disciplina férrea que beire a militar e se seu órgão central gozar de forte autoridade.
de amplos poderes e da confiança unânime da militância, fecha aspas. A 13ª, abre aspas, os partidos comunistas que atuam legalmente devem realizar depurações periódicas, recadastramentos, entre os efetivos de suas organizações para remover sistematicamente os inevitáveis elementos pequenos burgueses. E a 21ª, devem ser expulsos do partido os membros que rejeitarem por princípio as condições e teses apresentadas pela Internacional Comunista, fecha aspas. Com a morte de Lenin, Stalin iniciou a industrialização e coletivização forçadas, repressão maciça e poder pessoal absoluto, liquidando a ANEP em 1928. Na década de 30 passou a explorar as contradições entre as grandes potências, principalmente através do Pacto Nazi-Soviético, Molotov-Ribbentrop. Com a ruptura do pacto por parte de Hitler, Stalin aliou-se com os Estados Unidos e a Inglaterra para conseguir ajuda militar americana em enfrentar o exército alemão. Para enganar os novos aliados, Churchill Roosevelt mostrou-se apenas um líder nacionalista, sem pretensões expansionistas e a expensas da ideologia, escondendo a grande estratégia expansionista já em preparo e posta em prática no pós-guerra. Expansionismo para o leste europeu e a Ásia. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.